Fala galera, beleza? Aqui é o professor Gilson, professor de vocês de Educação Física, e vocês vão aprender juntamente comigo o que é o esporte de invasão. O que seria esporte de invasão? Mas antes disso, nós vamos saber o que é que vocês vão aprender. O que é que eu, enquanto aluno, vou aprender nessa matéria aqui, né? Nesse conteúdo. Então você vai experimentar diversos papéis, como de jogador, de árbitro, de técnico, né, que você vai fruir o esporte de invasão, valorizando o trabalho coletivo e tudo mais. O que mais? Você vai reconhecer e valorizar atitudes não discriminatórias, respeitando a integridade física e moral do outro, certo? Então, nós vamos estar aprendendo a trabalhar coletivamente, praticar um ou mais esportes de invasão, não somente os esportes tradicionais, mas outros esportes que também fazem parte do esporte de invasão. Além disso, identificar historicamente por que surgiu esses tipos de esporte. Beleza? Então, a exemplo, nós vamos trabalhar com um esporte chamado frisbee, certo? E também o futsal, que é da nossa região, é do Brasil, e a gente vai aprender. Então, o que seria o esporte de invasão? O que é isso, professor? O que seria o esporte de invasão? Vamos lá, então, saber? O esporte de invasão, galera, ou territorial, ele reúne um conjunto de modalidades aí que caracterizam que uma equipe deve introduzir, né, levar uma bola, um objeto, um disco para a área da outra equipe, certo? Para uma quadra, um campo, e esse outra equipe tem que também estar defendendo e depois contra-atacar. Então, cestas, gol, e o touchdown. Quem já ouviu falar sobre essa palavra em inglês? Touchdown, né? Ela é muito usada nos Estados Unidos com o esporte americano. Mas então, o esporte de invasão, ele tem algumas características. E qual seria dessas características ou qual seria os objetivos desse esporte de invasão? Vamos ver lá então? Ó, a característica do esporte de invasão é um esporte que é possível perceber as semelhanças, que as equipes jogam em quadra ou em campos retangulares, beleza? Então, eu vou jogar em quadra ou em campo retangular. Professor Gilson, e se eu brincar em uma roda? Não, isso não é esporte de invasão. Professor, se eu for brincar num campo aberto, olha, se você está num campo aberto, ele é retangular, mas ele não tem as divisões, onde eu vou dividir a metade da outra equipe e a outra metade do campo para a minha equipe, e eu não tenho zonas de ataque ou zonas de pontuação, isso não é esporte de invasão. Então eu preciso ter uma zona para atacar e também uma zona para defender, certo? Então, galera, a gente tem que perceber, então, essa característica de esporte de invasão. Quando a gente jogar em campo retangular, ou quadra, ou um espaço aberto, ele tem que ser, no mínimo, retangular. Tem que ter divisões da minha meta e da meta do adversário. Eu tenho que atacar e eu também tenho que defender, certo? Então, nós vamos ver aí essa característica. Se perguntar, então, quais as características do esporte de invasão, você vai colocar aí que a equipe tem que invadir a meta do outro para atacar, fazer um gol, né? E eu também tenho que defender a minha meta, beleza? Então vamos para a próxima. Os elementos, galera, lógicos e internos do esporte de invasão, ele é muito simples. Eu tenho que ter um objetivo no jogo, certo? Então, qual é o meu objetivo? É fazer gol? É fazer cesta? É invadir a área ou a zona de pontuação, fazer ponto? Né? Quantas brincadeiras que a gente tem de esporte de invasão que a gente até brinca sem saber que é esporte de invasão? Por exemplo, bandeirinha estourou. É um esporte de invasão. Qual é o objetivo da bandeirinha estourou? Pegar a bandeira do adversário sem que ninguém me cole, né? Que é a cola, ou me pegue, e eu tenho que atravessar para o meu campo novamente.
Quantas vezes eu já não brinquei de bandeirinha estourou e era muito legal, né? Ainda continua sendo muito legal. Outro exemplo de brincadeira que a gente brinca muito na escola é a queimada, né? Com uma bola, divide-se as equipes e ali vai tentar eliminar um a um da equipe até que encerre ou no tempo ou na quantidade de pessoas que foram eliminadas ou queimadas, que a gente fala, né? Outro elemento do jogo que é muito importante é a área do jogo. Eu preciso ter uma área, como eu falei, que ele seja retangular para que eu possa jogar. Agora eu vou definir se é gol, eu vou ter o quê? Uma área e eu vou ter uma baliza ou uma trave, né? Isso no futsal, no futebol. Se for voleibol, uma rede, né? E no basquete, uma cesta, uma área que delimita onde eu vou fazer a cesta, cesta de 2 pontos, cesta de 3 pontos. Então, eu tenho que ter uma área desse jogo, certo? É mais um elemento que você tem que perceber se é esporte de invasão ou não. Outro elemento, o papel do jogador. Qual é a minha função enquanto jogador naquela partida? Eu preciso saber quem dos meus jogadores vai ser o atacante, quem vai defender, quem vai estar fazendo a estratégia do jogo para que a gente possa invadir a área e, ao mesmo tempo, ser vencedor, né? Então, vamos dar exemplo a questão do futebol. Nós temos atacante, nós temos meio de campo, nós temos lateral, direito e esquerdo, temos zagueiro e temos o goleiro, beleza? Esses são os papéis dos jogadores. Cada um ali sabe executar qual é o seu papel, além do técnico que fica lá fora orientando os seus jogadores para isso. Outro elemento que seria, ou os elementos que seriam, são as ações táticas e as ações estratégicas, né? Ofensiva e defensiva. Eu vou colocar já essas duas nesse mesmo papel para que a gente possa tentar entender. Ações táticas ofensivas é como eu vou chegar naquela meta de ataque, eu vou arrumar uma estratégia para que eu chegue lá e consiga fazer o ponto, ou faça o gol, ou faça a cesta, ou eu coloque a bola lá no quadrinho lá que eu marquei, que o técnico pediu para você jogar a bola, né? Então eu vou sentar com a equipe e vou dizer, olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Então isso aqui é uma estratégia, uma ação tática ofensiva. Qual seria a ação tática defensiva? Eu vou delimitar os meus jogadores para que eles defendam com o número de jogadores máximo mais atrás. Quando, de repente, eu atacar, eu volte rapidamente para também defender a minha área. Outras habilidades, ou outras ações, né? São as habilidades técnicas. O jogador, ele precisa ter uma habilidade técnica para poder jogar o esporte. Eu não posso, de forma alguma, uma pessoa que nunca praticou o esporte, entrar numa competição, às vezes, porque ele não vai ter uma habilidade técnica específica para jogar. Então, você precisa saber como manusear uma bola, como manusear um disco, né? Como correr, né? Se às vezes a pessoa não tem uma habilidade até de correr, eu não posso colocar ele lá na bandeirinha estourou se ele é lento, né? Ou às vezes não tem habilidade para fazer drible, né? Para enganar o adversário. Então eu tenho que tomar esse cuidado, beleza? Então as habilidades técnicas as habilidades técnicas e táticas são muito também importantes, ok? Vamos lá para a próxima. Benefícios do esporte de invasão. A gente sabe que toda atividade física, todo exercício físico, ele traz um benefício. E a gente praticando os esportes, a gente vê que trazem a nós muitos benefícios. Então, quais seriam os benefícios que esse esporte de invasão vai trazer para mim? O favorecimento da redução gordura corporal, a melhoria na qualidade do sono, a diminuição dos níveis de colesterol
e o fortalecimento da musculatura corporal. Todos esses ingredientes são importantes para que eu possa melhorar. Quando eu estou fazendo um treinamento ou me preparando para uma competição, no esporte de invasão, a gente vai sentir automaticamente o nosso corpo ter essa melhora, né? Com certeza você vai reduzir a sua gordura corporal, porque você vai estar fazendo muito gasto calórico. Você vai melhorar a qualidade do sono, porque aquele esforço que você fez durante aquele esporte ou o treinamento que você está fazendo, ele vai fazer com que o seu corpo queira repouso absoluto para se recuperar para o dia seguinte, né? E além dos níveis, né, de saúde, colesterol, vai baixar mais o colesterol, aumenta o colesterol bom, diminui, né, e eliminar o colesterol ruim e fortalecer a musculatura. Na idade do oitavo, de vocês aí, oitavo, nono ano, você vai crescendo. E nesse crescimento corporal, você vai percebendo a mudança no seu corpo em relação a trocar gordura por músculo. Então, você vai perceber nitidamente, e às vezes o professor percebe mais, né? Mas o aluno também começa a se enxergar melhor em relação também à sua estrutura física. Além disso, pessoal, a prática esportiva, digamos assim, auxilia no combate à depressão, à obesidade, à diabetes, né? Melhora muito a sua saúde física, o desenvolvimento de habilidades motoras e habilidades sociais. Vamos lá por parte, para a gente não se perder, né? O combate à depressão ou à ansiedade, que é um mal hoje do século, né? Devido a gente ter vivido aí uns momentos ruins, né, com a pandemia, muitos adolescentes ou muitas crianças também se deram conta de que às vezes estavam ali ansiosas por não ter nada por fazer, só presa dentro de casa. Mas aí, você fazendo um esporte, quando você, agora nesse momento que você sai para fazer uma atividade física, para fazer um esporte de invasão, como futsal, voleibol, basquete, você percebe nitidamente que isso vai melhorar. Porque você está convivendo com os colegas, você está fazendo novas amizades, você esquece de problemas, e aí você vai saindo daquele sentimento de ansiedade ou depressão. Vai melhorando a sua autoestima. Então é muito importante essa prática. A física, como eu falei, já vai melhorar automaticamente, né? E vai desenvolvendo habilidades motoras que às vezes você diz, poxa, eu não sabia que eu tinha essa habilidade. E aí você vai se encontrar nessa questão da habilidade motora e social, né? De fazer as amizades e sempre você tá ali no meio de uma galera para fazer o esporte de invasão. Vamos lá. Os riscos do esporte de invasão. Aí é aquele negócio, tem benefícios? Beleza. Mas também nós temos alguns riscos que a gente tem que se precaver para não cair, né, vamos dizer assim, na questão de achar que o esporte não tem risco nenhum. Nós sabemos que os esportes de invasão têm muito contato físico, né? O futebol, que é o nosso esporte mais popular no Brasil, é uma das modalidades mais que exigem o físico dos atletas. E aí a gente vê que muitos deles têm torções de joelho, de tornozelo, distensões, contusões, né? Principalmente nessa região do joelho para baixo, porque é o carro-chefe, vamos dizer assim, do elemento corporal que ele mais usa, né? Você pouco vê o atleta quebrar um braço, um ombro ou coluna, é mais a parte dos pés, tornozelo, joelho, coxa, né? Ou quadríceps, que é o nome do músculo certo, né? Ou bíceps femoral. Então, ele vai acabar tendo essas lesões. E como é que eu vou prevenir, professor? Olha, você vai ter alguns cuidados aí que você tem que ter, que é o uso de um equipamento próprio, né? Você não pode exceder os limites da prática de uma forma, você tem que ser gradualmente,
treino após treino, e você vai devagarzinho, não precisa se apressar, porque senão você pode correr o risco de se lesionar mais cedo. Evitar, né, as práticas em locais perigosos, às vezes perto de lixões, perto de lugares que possa ter lixo ali, vidro, alguma coisa que você possa se cortar. Manter-se hidratado e bem alimentado. Importante, pessoal. A gente se manter hidratado, a gente se manter bem alimentado é um dos elementos importantes nos esportes, né? O esporte de alta performance, ele exige muito dos atletas e por isso também há uma nutrição boa para aquele atleta, né? Temos nutricionistas, nós temos preparadores físicos, fisiologistas, então tem toda uma equipe por trás que traz para esse atleta essa segurança, né? Para que ele possa melhorar enquanto atleta no esporte de invasão. Já na escola, a gente tem que tomar o próprio cuidado, claro, tem o professor, mas aí na escola a gente tem que ter o cuidado, né, de se alimentar bem também, né? Então, dormir cedo é muito bom, se alimentar com frutas, verduras, legumes, né? E aí também ter os cuidados aí em relação às práticas excessivas, né? Muitas vezes você está jogando na escola, sai da escola, vai brincar na rua, e é ali naquele brincar na rua que você machuca e acaba prejudicando a sua equipe na competição porque você se machucou fora do treinamento. Então a gente tem que tomar esses cuidados também, né? Mantenha a boa postura durante a prática do esporte e se sentir algum desconforto, dor, imediatamente você tem que procurar aí o médico, né? Consulta também o professor para ver o que está acontecendo para que você possa se recuperar o mais rápido possível. Beleza? Então, galera, nós vamos ver mais uma coisa aqui que também é importante para o esporte de invasão. Vamos lá, então? Um resumo aí, geral, daquilo que a gente que a gente trabalhou durante essa aula. Então, vamos aqui para os resumos, né? São o quê? Então, se perguntar para você o que é o esporte de invasão, né? Seria o quê? Invadir uma área da equipe adversária para marcar pontos. Gol, touchdown e etc. Envolve muita condução de um objeto, uma bola, um disco, algo que você vai alcançar aquela meta. Então, se você está praticando um esporte, você está com aquele objeto, você tem um objetivo na área a ser atacada, beleza? Outra coisa é que as equipes, né, ao mesmo tempo, as equipes precisam se organizar de maneira a defender a sua própria área, já que se trata de um esporte dinâmico, em qual os adversários também podem tentar marcar pontos e invadir na área. No Brasil, o esporte favorito dos brasileiros, de toda a galera, de toda a meninada, e a gente como professor de educação física sabe, é o futebol, né? Os meninos sempre querem ir para a quadra para quê? Para jogar futebol. E as meninas quase não brincam. Então vamos tentar igualar isso aí e deixar as meninas brincar, galera. Um abraço e até a próxima.